Nós vimos no vídeo passado a definição do determinante. Só pensando na definição, nós já podemos tirar umas conclusões interessantes. Por exemplo, o determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz original. Basta pensar na definição. Se eu decidir calcular o determinante da transposta pela linha I, o resultado vai ser o mesmo que calcular o determinante da matriz original pela coluna I, já que as colunas da transposta correspondem às linhas da matriz original e vice-versa. Então, transpor uma matriz não altera o determinante dela. Outro fato fácil de ver pela definição: se a matriz A em questão tiver uma linha nula, ou seja, uma linha cheia de zeros e mais nada, o determinante da matriz vai ser zero. Por quê? Porque se você escolher computar o determinante usando esta linha, você vai ter 0 vezes menos 1 elevado a alguma coisa vezes determinante mais 0 vezes... Ou seja, todos os elementos que multiplicam os determinantes de matrizes menores vão ser zero. O resultado total, final do determinante vai ser zero. Mais uma consequência interessante: o determinante da matriz identidade sempre vai ser 1. Aqui a identidade 2 por 2, determinante 1. A identidade 3 por 3, o determinante vai ser 1. Qualquer que seja a ordem da matriz identidade cujo determinante você quer calcular, se você escolher uma linha para fazer o cálculo pela definição, esta linha vai ter só um elemento diferente de zero. E você vai multiplicar este 1 pelo determinante da matriz composta pelos elementos que não estão nem na mesma linha nem na mesma coluna, que também é uma matriz identidade. E para calcular o determinante desta matriz menor, você também vai fazer a mesma coisa, até chegar a um ponto em que você vai ter uma matriz bem pequena aqui, 2 por 2, que nós já sabemos tem o determinante igual a 1. Mais uma propriedade interessante: se você tem uma matriz A e você permuta duas linhas de A, imagina que estes elementos pretos aqui são uma linha de A e estes elementos verdes aqui são outra linha de A. Se você permutar estas duas linhas, resultando nesta outra matriz, com os elementos verdes no lugar dos elementos pretos e os elementos pretos no lugar dos elementos verdes, o sinal do determinante vai mudar. O determinante da segunda matriz é menos o determinante da primeira matriz. A mesma coisa acontece se você permutar colunas de uma matriz. Esta propriedade vai ser muito importante para o algoritmo que nós vamos ver daqui a pouco para calcular o determinante de uma matriz de forma mais eficiente. Agora, uma das propriedades mais doidas do determinante, que também é uma propriedade muito importante para entender o algoritmo que nós vamos ver daqui a pouco. O determinante depende linearmente de uma linha ou de uma coluna da matriz. O que quer dizer depender linearmente? Bem, linear sempre significa somar e ou multiplicar coisas. Vamos ver em detalhes o que isso quer dizer. Imagina que você tem uma matriz A, 2 por 2, para ficar fácil de entender. Os elementos são A, B, C e D. Você calcula o determinante de A e chega num valor, que eu decidi chamar de D maiúsculo de determinante. Aí você, só para se divertir, decide adicionar os valores A' e B' aos dois elementos da primeira linha de A. Você só está modificando a primeira linha de A. A segunda linha da matriz A continua igual, C e D. Então, A' é uma nova matriz onde você somou A minúsculo linha ao A e B minúsculo linha ao B. Esta propriedade diz que o determinante
da matriz A' vai ser igual ao determinante da matriz original, que era D maiúsculo, mais o determinante de uma matriz nova, onde a primeira linha é composta pelos números que você somou, o A minúsculo' e B'. E a segunda linha dessa matriz nova é C e D, como antes. Ou seja, somar valores aos elementos de uma linha, só uma linha, de uma matriz, altera o determinante da matriz de um valor que é o determinante de uma nova matriz que tem os valores somados no lugar da linha que foi alterada. E o restante da matriz é igual. E isto que eu acabei de falar também vale para coluna. Se eu tivesse somado dois valores a uma coluna de A', o determinante teria se alterado de forma parecida, só que a matriz nova teria os valores somados numa coluna e não numa linha. E se em vez de somar, eu multiplicar todos os elementos de uma linha por um valor k, o determinante da nova matriz é o determinante da matriz original vezes k. Essa parte eu sempre acho curiosa, porque preste bem atenção, eu estou multiplicando k só pelos elementos de uma linha e não pela matriz inteira. É uma coisa completamente diferente de fazer o seguinte, olha. Multiplicar k pela matriz inteira A daria uma matriz com estes elementos, onde todos os elementos da matriz original foram multiplicados por k. E isto é multiplicar uma matriz por um número real. O que esta propriedade do determinante está dizendo é que você multiplica apenas uma linha ou apenas uma coluna pelo valor k. E isto faz com que o determinante fique multiplicado pelo valor k. E o determinante desta matriz k vezes A, onde todo mundo foi multiplicado por k? Aí nós conseguimos calcular isso aplicando esta propriedade que nós acabamos de ver duas vezes. O determinante de k vezes A, que é esta matriz aqui, vai ser k vezes o determinante de uma matriz onde os elementos da primeira linha não estão multiplicados por k. Aí, qual é o valor deste determinante? O valor deste determinante é k vezes o determinante de uma matriz que não tem nenhum elemento multiplicado por k. Assim. Ou seja, quando você multiplica uma matriz inteira por um valor k, o determinante da matriz resultante é k elevado a uma potência vezes o determinante da matriz original. A que potência? A ordem da matriz, porque como eu tinha duas linhas, o determinante desta matriz ficou k ao quadrado vezes o determinante original. Mas não é nada disso que eu queria falar, porque a propriedade que nós estamos vendo fala em modificar só uma das linhas ou só uma das colunas, multiplicando todos os elementos desta linha ou desta coluna por um valor k. O determinante vai ficar alterado deste fator k. Outra propriedade interessante que é fácil entender como consequência das propriedades que nós já vimos. Se uma matriz tiver duas linhas ou duas colunas idênticas, o determinante dessa matriz vai ser zero. Por quê? Aqui o desenho que mostra uma matriz com uma coluna preta e uma coluna verde, e quando você permuta estas duas colunas, nós vimos que o determinante muda de sinal. Agora imagina que estas duas colunas são iguais, a propriedade vai continuar valendo. Se essas duas colunas forem idênticas e você permutar, a matriz vai continuar igual a que era, mas o determinante dela vai mudar de sinal. Como uma matriz não pode ter dois determinantes de valores diferentes, mas um determinante único, o único número que é igual a ele mesmo de sinal trocado é o zero.
uma propriedade importantíssima para o algoritmo que nós vamos ver daqui a pouco. Se eu tenho uma matriz e subtraio de uma linha ou de uma coluna um múltiplo de outra linha ou coluna, isto não altera o determinante. Em detalhes, a matriz original ABCD, eu pego a primeira linha, que é AB, subtraio K vezes a segunda linha. Vai ficar a primeira linha A menos KC, B menos KD. A segunda linha permanece inalterada. Os determinantes serão iguais. Mais uma. Você lembra o que é uma matriz triangular? Uma matriz triangular é aquela que tem todos os elementos abaixo da diagonal principal iguais a zero. Neste caso, a gente chama de triangular superior, que os elementos importantes estão aqui em cima. Ou é uma matriz que tem todos os elementos acima da diagonal principal iguais a zero, caso em que nós chamamos a matriz de triangular inferior, porque todos os elementos interessantes estão aqui embaixo. Quando A for uma matriz triangular, calcular o determinante de A é a coisa mais fácil do mundo. Basta multiplicar os elementos que estão na diagonal principal. Este vai ser o determinante. O nome para esse produto dos termos da diagonal principal é termo principal. O termo principal de uma matriz é o produto dos termos da diagonal principal. Esta é uma das propriedades importantes para poder calcular o determinante de uma matriz de forma mais fácil. Se eu conseguir transformar qualquer matriz em uma matriz triangular, sem alterar o determinante ou alterando o determinante de uma forma que eu consiga acompanhar, eu consigo calcular o determinante da matriz só fazendo o produto dos elementos da diagonal principal, só calculando o termo principal. Já já vamos ver o algoritmo. Eu sei que você está ansioso para ver o algoritmo, mas só um pouquinho mais de paciência. Estamos quase chegando ao final da lista de propriedades interessantes. E esta aqui você vai me agradecer por ter contado a você. Se A for uma matriz inversível, então o determinante da inversa vai ser igual a 1 sobre o determinante da matriz original. Por que isso é tão útil? Aliás, primeiro uma observação. 1 sobre um número real também pode ser escrito como o número real elevado a menos 1, o que torna esta propriedade bonita de ser escrita, porque este menos 1 aqui significa inversão de matrizes, e este menos 1 aqui significa elevar o número real ao expoente menos 1, que é igual a fazer 1 dividido por este número real. Por que esta propriedade é tão importante? Para que uma matriz seja inversível e o determinante dela obedeça a esta propriedade, qual a restrição sobre o determinante da matriz original? Ele precisa ser diferente de zero. E com isso você consegue um teste muito simples para descobrir se uma matriz dada é inversível ou não. Uma matriz A vai ser inversível exatamente quando o determinante de A for diferente de zero. Outra propriedade, que também pode ser usada para ajudar você a descobrir que o determinante de uma matriz é igual a zero e, consequentemente, a matriz não é inversível. Se a matriz tiver uma linha que seja soma de múltiplos de outras linhas, ou uma coluna que seja soma de múltiplos de outras colunas, o determinante vai ser zero. Um exemplo. Nesta matriz, a terceira linha é igual à primeira linha vezes 2. Logo, este determinante é igual a zero. Outro exemplo. Nesta matriz, a linha 3
é igual a linha 2 mais o dobro da linha 1. O determinante é igual a zero. Mais uma propriedade. O determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes. Simples. A e B tem que ser matrizes quadradas da mesma ordem para que o produto exista, e o determinante do produto vai ser igual ao produto dos determinantes. E agora a última propriedade que eu queria mostrar para vocês. Se uma matriz A for ortogonal, e aí você lembra que a matriz ser ortogonal significa que a inversa é igual à transposta, então o determinante dela vai ser igual a mais ou menos 1. Eu ainda não falei para vocês por que as matrizes ortogonais são tão importantes assim, o que essa igualdade significa, na verdade. Já que nós já falamos de matrizes quadradas funcionando como transformações no espaço, uma matriz ortogonal é uma matriz que leva quaisquer dois vetores que têm ângulo reto entre eles em vetores transformados que também têm ângulo reto entre eles. Ou seja, uma matriz ortogonal é uma transformação que preserva a ortogonalidade e também preserva o tamanho, o comprimento, o módulo dos vetores. Como A ortogonal vai ser uma matriz que não altera ângulos e também não altera o comprimento dos vetores, o máximo que esta transformação vai poder fazer é rotacionar vetores, rotacionar os quadrados sem alterar a área, ou no máximo espelhar quadrados, alterando a orientação. E aí você lembra daquele vídeo sobre transformações e sobre determinante negativo, que no caso de haver mudança de orientação, o determinante vai ser negativo. Mas como a área não vai ser alterada, o determinante vai ser 1. Isto aqui é uma matriz ortogonal. Mas não era nada disso que eu queria falar, não. Agora chegou a hora de ver o maravilhoso algoritmo para computar determinantes. E é o algoritmo que é usado na prática por todos os programas que fazem álgebra computacional. Dada uma matriz qualquer, quadrada, A, o objetivo é transformar esta matriz numa matriz triangular, que é uma matriz que tem apenas zeros abaixo da diagonal principal. Neste caso, é uma matriz triangular superior. Podia ser uma triangular inferior também. Tanto faz. Vamos fazer usando matriz triangular superior. Quando chegarmos neste ponto, nós vamos calcular o determinante desta matriz pelo termo principal, fazendo o produto dos elementos da diagonal principal. O determinante desta matriz não é necessariamente igual ao determinante da matriz original, porque ao longo desta transformação nós usamos operações que alteraram o valor do determinante. A primeira operação e a segunda operação alteram o valor do determinante. Basta nós acompanharmos com cuidado as operações. Quais são essas operações? O objetivo é zerar todos esses elementos abaixo da diagonal principal. Lembrem disso, queremos zerar estes elementos. Nós podemos permutar duas linhas e quando isso acontecer, o sinal do determinante muda. Se era menos, passa a ser mais. Então nós vamos multiplicar o determinante por menos 1. Vamos lembrar disso. Ou seja, se nós permutarmos duas linhas e só com isso chegarmos a uma matriz triangular superior, o determinante da matriz resultante vai ser menos 1 vezes o determinante da matriz original. Outra operação, multiplicar uma linha por um valor real lambda, diferente de zero. Isso pode nos ajudar depois a somar uma linha com a outra e zerar posições que nós queremos zerar. Mas quando fizermos isso, temos que lembrar que esta operação multiplica o valor do determinante pelo valor lambda. Então, quando calcularmos o determinante da matriz triangular, vamos precisar dividir por lambda para chegar no determinante da matriz original. E a última operação é somar uma linha a um múltiplo de outra linha.
E nós vimos nas propriedades do início deste vídeo que esta operação não altera o valor do determinante. Ok, vamos a um exemplo. Nós queremos calcular o determinante desta matriz 3 por 3. Nosso objetivo é transformar estes três números em zeros. Vamos fazer coluna a coluna. A melhor estratégia é zerar primeiro todos os elementos da primeira coluna abaixo do 2 e depois zerar este elemento aqui, que por nossa sorte já é zero. Facilita muito nestas transformações trabalhar com um pivô de valor 1. Então, apesar de não ser necessário transformar este 2 em 1, nós vamos fazer isso. Que depois fica mais fácil somar múltiplos, somar ou subtrair múltiplos desta primeira linha, da segunda linha ou da terceira linha. Então vamos lá, nosso primeiro objetivo é transformar este 2 em 1. A maneira mais fácil de fazer isso é substituir a linha 1 pela metade da linha 1. Dividir a linha 1 por 2. O determinante desta matriz aqui, nova, é 1/2 o determinante da matriz original. Significa que o determinante da matriz original é 2 vezes o determinante da matriz nova. Ao fazer esta transformação, eu dividi o determinante da matriz original por 2. A matriz nova, então, tem metade do determinante da matriz original. Como eu quero o determinante da matriz original, eu tenho que multiplicar o determinante da matriz nova por 2. Assim que a gente vai acompanhando a alteração no valor do determinante ao longo das transformações. Agora que eu tenho o 1 na posição do pivô, eu posso zerar a segunda linha, primeiro elemento, este 5. Basta fazer com que a linha 2 receba a linha 2 menos 5 vezes a linha 1. Aí eu terei 5 menos 5 vezes 1, 0. O resultado vai ficar como nós queríamos. O 5 agora se transformou em 0. O 4 e o 6 se transformaram em 14 menos 14, respectivamente. Os outros elementos ficaram inalterados. Esta operação de somar ou subtrair uma linha a um múltiplo de outra não altera o determinante. Então, não preciso compensar nada aqui. Próximo passo, falta zerar agora este menos 3. Nós vamos fazer isto somando a linha 3 vezes a linha 1. A linha 3 vai receber a linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Conseguimos zerar, então, as duas posições da primeira coluna que nós queríamos zerar. Infelizmente, o 0, que já parecia tão conveniente aqui, se transformou em um menos 6. Mas não tem problema, não vamos deixar isto nos desanimar. E, de novo, perceba que esta operação não altera o determinante. Então, não preciso fazer nenhuma compensação aqui. Precisamos zerar agora este menos 6. O que nós vamos fazer? Convém transformar este 14 aqui em 1, assim como nós fizemos com o pivô da primeira coluna. Este número nós vamos chamar de pivô 14. A melhor maneira de transformá-lo em 1 é dividir a segunda linha por 14. É isso que nós vamos fazer. A linha 2 vai receber a linha 2 dividida por 14. E aí nós sabemos que precisamos compensar o valor do determinante. O novo determinante vai ser 14 vezes o valor deste determinante aqui à esquerda. O resultado vai ser este, onde o 14 virou 1 e o menos 14 virou menos 1. Agora, queremos zerar este menos 6 aqui. A melhor maneira de fazer isso é usar o pivô e somar a linha 3, o resultado de 6 vezes a linha 2. A linha 3 vai receber
o resultado de linha 3 mais 6 vezes a linha 2, que vai dar este determinante de uma matriz triangular. E neste momento eu percebo que está faltando alguma coisa em todas essas expressões, mas eu não vou admitir que foi um lapso de atenção da minha parte. Eu vou dizer que, na verdade, é um teste. Vamos recapitular tudo para ver se você percebe onde está a armadilha, que não foi um erro da minha parte. Este determinante é igual a 2 vezes este determinante. Quando nós fizemos esta transformação aqui, L2 recebe L2 menos 5L1, o determinante não se altera. Então, este determinante à direita é igual a este determinante aqui. O que está faltando? Repetiu 2 vezes o determinante original. Da mesma forma, neste passo aqui, em que fizemos L3 recebe L3 mais 3L1, nós mantivemos este determinante inalterado, mas o 2 continua ali. Eu simplesmente esqueci de passar o 2, mas foi de propósito para ver se você estava prestando atenção. Se você já estava incomodado, parabéns, você percebeu o erro. Da mesma forma, quando nós, nesta passagem, daqui para cá, fizemos L2 recebe L2 dividido por 14, para compensar esta divisão por 14, eu preciso multiplicar o novo determinante por 14. Mas o novo determinante já era 2 vezes o determinante anterior, então tem que manter o 2 vezes 14. Ainda bem que você percebeu que estava faltando fazer isso e agora eu estou alterando as expressões para reparar esta omissão. Mesma forma, quando eu fiz este último passo aqui, L3 recebe L3 mais 6L2 a partir desta matriz, o determinante não é alterado, mas aquele 2 vezes 14 que vinha das alterações anteriores precisa ser mantido. Com tudo corrigido, nós podemos calcular o determinante. O 2 e o 14 continuam na expressão, porque foram as adaptações que nós fizemos, as compensações que nós fizemos. E o determinante desta matriz triangular nada mais é do que o produto dos elementos da diagonal principal, o conhecido como termo principal. 8 vezes 1 vezes 1, que vai dar 8. E o determinante vai ser, então, 224, fazendo esta conta. Em um número de operações bem menor do que a definição pedia, nós chegamos ao resultado. Nem tão menor assim, porque a matriz era 3 por 3. Mas se você fosse calcular o determinante de uma matriz 10 por 10, por exemplo, ou mesmo uma 4 por 4 ou 5 por 5, que são os tamanhos das matrizes que aparecem nos exercícios do PDF, linkado abaixo na descrição, você vai calcular o determinante com um número de operações bem menor do que se você fosse calcular pela definição. Aí está. No PDF linkado na descrição você tem vários exemplos resolvidos e exercícios para fazer. Então agora é a sua vez. Não se esqueça dessas compensações aqui e não se esqueça de propagar as compensações para os passos mais adiante, coisa que eu deixei de fazer aqui nesse exemplo de propósito para que você percebesse o deslize. E por hoje chega. Até o próximo vídeo, então.